Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço! Desde já, aquele like que vai fortalecer cada vez mais o nosso canal. Vamos para as nossas pautas de hoje. Mais de 40 mil ingressos já garantidos para o Bavi de domingo, com menos de um dia de venda. Após exclusividade dos sócios, hoje, quinta-feira, abriu para o público geral no site da Arena, em 3 lojas e nas bilheterias da Fonte Nova, que tem filas quilométricas, inclusive. Muita gente vai chegar domingo neste Bavi, promessa de lotação máxima. O Esquadrão de Aço vem de 2 derrotas consecutivas, Sampaio Correia e Jacobinense. Mas mesmo assim, torcedor vai estar presente, incentivando o Esporte Clube Bahia como deve ser, de fato. Está de parabéns a torcida do Esquadrão de Aço, por mais que tenhamos aí 2 derrotas, não fizemos o bom jogo contra a Jacobinense. No entanto, a torcida vai estar lá presente apoiando o Esquadrão. Tá beleza, Esquadrão de Aço? Vamos nessa. Torcida, claro, o Bahia precisa melhorar muito e é neste tema que nós vamos falar agora. O Esquadrão sentiu falta desses 4 atletas. Na minha opinião, o Bahia tem um time titular. Os demais do elenco não são capazes de atender a necessidade do Renato Paiva, que é um treinador muito intenso, tem complexidade no entendimento do que o Renato quer, até porque ele tem muitas variações, ele tem muitas ideias, e não é qualquer jogador. Então o Bahia precisa qualificar o elenco, qualidade, para que o Renato Paiva possa justamente fazer o seu melhor. É necessário que o Grupo City faça uma reflexão sobre isso e que busque no seu scout o melhor para o Renato Paiva. O Esquadrão de Aço tem alguns jogadores que não têm, mesmo contratados agora pelo Grupo City, demonstrado um bom futebol e precisam melhorar muito. Eu julgo que são jogadores que não têm a qualidade para justamente poder se adaptar a esse estilo de jogo do Renato. Mas são 5 jogos, então vamos aguardar um pouco mais para não ser tão precipitado assim nas análises, embora o caminho do entendimento é justamente esse: qualidade no elenco. E o Bahia tem ali talvez 11, 10, 9 jogadores de excelência que conseguem levantar e sustentar o time. Ontem, com as trocas do Esquadrão de Aço, né, e mudou demais a equipe mesmo, o Bahia sentiu falta desses 4. O nosso querido Raul Gustavo e o Canu na zaga, a dupla de zaga do Bahia, e também do Rezende e do Acevedo. Esses 4 jogadores fizeram falta. É claro que a gente pode citar o Biel, entrou ontem, mas entrou no segundo tempo, tem o Kaique também, o Ricardo Goulart, mas esses 4 aí são os que eu coloco como ponto central, assim, de que o Bahia cai tecnicamente, o Bahia tem problemas, justamente porque sentiu a falta desses 4 jogadores aí. Acredito que eles estarão no Bavi, para justamente elevar o nível técnico do Esporte Clube Bahia. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, tá aí no like. Acredito também que nós teremos aí este trio de ataque, não tem melhor, tá bom? Jacaré não vem bem, Caio Vidal não vem bem, o Everaldo não vem bem. Então, este trio de ataque aí também. Então, juntando aqui com os 4 que, na minha opinião, fizeram muita falta, mas esses 3 atacantes que, embora precisam melhorar, claro, o Kaique, por exemplo, vai entrar em forma física melhor. Ontem ele já deu alguns dribles, ele precisa mais de explosão para arrancar, finalizar melhor. O Biel também precisa finalizar melhor. No entanto, é o que nós temos de melhor até então. O Biel, o Ricardo Goulart e o Kaique. Então são 7 jogadores aí que de fato vão fazer a diferença. Desta forma, o Bahia pode jogar muito melhor com esses 7 do que jogou contra o Jacobinense. Um outro detalhe também é que a Arena Fonte Nova é um local onde os jogadores do Bahia se sentem mais confortáveis, o gramado é melhor e estará com o seu público, com a sua torcida, lotando a Fonte Nova, beleza? Então o Bahia tem tudo para jogar muito melhor do que jogou contra a Jacobinense e contra o Sampaio Correia. Mas mesmo assim, nós temos que ainda analisar, buscar reflexões sobre contratações. O elenco do Bahia precisa ser reforçado.
qualificado, na realidade. Qualificado, é jogador de qualidade, beleza? Então vamos seguindo aqui, o nosso querido Daniel falou sobre a derrota do Bahia, o Daniel no meio de campo. O Daniel tem que ser mais objetivo, muito toque de lado, muito giro. Isso faz parte do jogo dele, a gente sabe. É difícil mudar o jogador, né? O Daniel sim tem os passes laterais, o Daniel sim tem aquele giro, muitos falam quem será dele e tudo, mas ele precisa adicionar outras formas de jogo para complementar com que ele já está mais seguro. O Daniel precisa trabalhar mais objetivamente. No primeiro tempo, lateralizado. No segundo, acredito que o Renato Paiva conversou com ele, que ele mudou o estilo, tentou jogar um pouco mais por dentro, tentou buscar mais a bola, no entanto, não foi suficiente. O Daniel falou o seguinte, abrindo aspas para o jogador. Ele diz o seguinte, ó, resultado péssimo para a gente, expectativa nenhuma de sofrer uma derrota, com todo respeito. É treinar, trabalhar, melhorar na finalização, onde pecamos muito. Criamos bastante e não fizemos nenhum gol. É trabalhar para a gente sair do Bavi com um triunfo. Com todo respeito à análise do Daniel, a análise também do Renato Paiva vai também nesse sentido das finalizações, mas eu narrei o jogo. O nosso querido Pastorzinho estava do meu lado. E o nosso querido pastor, Bruno Pastorzinho, do canal Tricolor On, ele até falou, Ender, você se lembra de algum lance perigoso? Você se lembra de algum lance que o goleiro do Jacobinense fez uma defesa espetacular? Você se lembra de bolas, várias bolas na trave, de bola passando, raspando? Não me lembro. Então, não houve o pecar na finalização. Eu acredito que é a construção do jogo para deixar os jogadores em uma condição muito melhor para finalizar. Não adianta finalizar aleatoriamente. Tem que haver um processo de início, meio e fim organizado, treinado e organizado. E o Bahia está treinado para isso. Há problemas na finalização? Sim. Foi recorrente, inclusive, porque no jogo contra o Sampaio Correia aconteceu o problema. No entanto, na minha opinião, o problema do Bahia é um pouco mais. Se tratar só finalização, nós não vamos resolver o problema. Focar na finalização, sim, mas o problema do Bahia é construção, sobretudo no terço final. Ontem a gente teve muito problema, mas quando o Bahia joga com o Canu e com o Raul Gustavo, a saída é muito boa, o Acevedo e o Rezende dão mais qualidade ao jogo também, né? O do passe. O próprio Diego Rosa também tem um bom passe no início ali da construção, mas quando chega ali no terço final, ali na meia-lua da grande área, ali uns 20 metros da meia-lua para trás, que a construção é importante, começa-se uma lateralização terrível, um recuo muito grande, e o Bahia sempre está iniciando a jogada. Chega, lateraliza, recua. Zagueiros, volta, lateraliza, recua. Esse tipo de jogo está faltando um meia para articular. Um ou dois, pode jogar com dois meias, um do lado, outro do outro, para trabalhar essa criatividade e aprofundar mais o jogo. Eu não vou, sinceramente, nessa ideia que a finalização é o grande pecado do Bahia. Na minha opinião, é construção e qualidade. Everaldo, por exemplo, pecou na finalização pouquíssimas vezes. Ele peca muito mais no posicionamento do que propriamente na questão de finalizar. Então, fico com essa opinião com relação a isso, beleza? Vamos colocar o Renato Paiva na tela? Claro, ele também vai falar. Renato Paiva também fala sobre essa questão do Sport Clube Bahia. Ele está aí na tela e a primeira fala dele é com relação às mudanças que aconteceram no jogo contra a equipe do Jacobinense. Abrindo aspas para Renato Paiva, ele diz: os jogadores são avaliados de forma científica e de análise de nossa parte. Em alguns momentos, alguns jogadores precisam parar. Precisamos de rotatividade. Nesta derrota, não estivemos no mesmo nível das outras partidas. Isso parece muito claro. Foram 17 finalizações e nenhuma na baliza. Temos que refletir sobre isso. E tem mesmo, principalmente em parar de colocar a culpa na finalização. Minha opinião. Para mim, é construção. Finalizar com 2, 3, 4 jogadores na sua frente, a bola vai bater no adversário. Eu queria saber que conta é essa na finalização. Porque finalização, erro, para mim, é o jogador estar muito de frente, né? E aí perde a finalização. Clareou para ele, ele não finalizou ou finalizou muito mal. Eu não vi, sinceramente, nenhum risco assim grande do goleiro da Jacobinense. De muitas finalizações
e que incomodaram o goleiro. Não vi sinceramente isso. No entanto, concordo com o Renato na questão de parar alguns jogadores para descanso. É científico mesmo. Descanso também é treino. E o Canu, o Gustavo, o Rezende, eles jogaram todos os jogos, iniciando a partida. Então, eles precisavam se descansar, outros atletas. O Ricardo Goulart, que também não tem essa força física toda, ele precisa descansar para poder no Bavi correr um pouco mais, né? Entendo e concordo perfeitamente com essa questão da rotatividade, de você poder conservar alguns atletas para jogos muito mais importantes, beleza? No entanto, sinceramente, essa questão da finalização, eu tenho ali um ponto de divergência, entendo que também é o problema, mas não é o mais grave do Bahia. O problema do Bahia é qualidade que nós precisamos inserir neste elenco aí, para que ele, o Renato Paiva, possa, sim, cada vez mais trabalhar melhor e entregar resultado. O nosso querido Renato Paiva, ele também fala, e aí eu vou ampliar na tela para que a galera possa ter aí, ó, o Renato Paiva fala sobre esta questão importante, que são os gols tomados. Abrindo aspas para o Renato Paiva, ele diz: para além de não marcarmos, os adversários estão conseguindo fazer gols nas poucas chances que criam. Os adversários têm preferido jogar no contra-ataque. O último jogo foi igual. Hoje não tivemos a qualidade ofensiva dos outros jogos, mas existiram momentos interessantes. O Bahia dos 5 jogos só não tomou gol contra a equipe da Jacuipense. Concordo perfeitamente com o Renato quando ele fala: os adversários criam poucas chances, e criam mesmo, criam poucas chances. Mas as chances que eles estão criando são muito parecidas. Qual é? O Bahia joga na sua última linha alta, e aí o jogador que saber utilizar as linhas de impedimento vai ficar na cara do goleiro Marcos Felipe. E em uma situação muito privilegiada, porque o espaço entre a última linha de defesa do Bahia até o goleiro é imensa. Se houver um bom passe e um bom deslocamento do atacante, ele vai ter muito tempo para pensar. E o gol vai ficar muito maior, porque ele tem uma distância gigante. Ele pode driblar, ele pode bater de cobertura, ele tem N opções. Então, esse tipo de jogo do Esquadrão de Aço precisa não rever. Eu gosto desse tipo de jogo avançado. Bahia vai ter muito mais posse de bola e tudo mais. Agora, Sampaio Correia usou, Jacuipense usou, Juazeirense usou, Atlético de Alagoinhas usou. Inclusive, nós tomamos um gol do Atlético de Alagoinhas neste modelo, né? Ontem a Jacobinense tentou também. Então, eu estou falando de equipes tecnicamente muito inferiores. Imagine uma Série A, de um meio-quinha bom passe, de um centroavante de qualidade. Então, isso pode acontecer a todo momento. Há sim de se fazer correções, porque todo mundo vai estudar o Bahia. E aqui no Campeonato Baiano, com poucos recursos, os técnicos já estão estudando o Bahia, encontrando esse espaço. Ontem mesmo, eu estava falando com o nosso querido pastor nos comentários, que a Jacobinense perdeu 2 momentos importantes nesse tipo de jogo. E perdeu por qualidade técnica. Porque o jogador, o atacante, ele não tem que olhar para o jogador que vai dar o passe. Na hora que o jogador estiver na movimentação para dar o passe, ele tem que olhar primeiro, em uma situação muito rápida, olhar se ele está na linha. Se ele ficar olhando para o cara que vai dar o passe para ele, as linhas vão se antecipar e vai deixar ele impedido. Por quê? Porque ele não está atento à linha. Então tem que ser um fator muito rápido. Olhou rápido para quem vai lançar e olha para a linha. É muito importante olhar para a linha. E é por isso que ficou impedido ontem a todo instante. Qualidade técnica. Só que na Série A, os jogadores, você acha que um Dudu vai dar esse mole? Um Rony vai dar esse mole? O Arrascaeta no passe e o Gabigol vai dar esse mole? Não vai. Então, essa turma sabe jogar e não vai ficar olhando para a bola, vai ficar olhando para a linha, e porque ele tem a certeza que o Arrascaeta vai colocar a bola no pé dele. Então, este cuidado aí o Bahia tem que ter e tentar uma marcação para impedir que essas jogadas aconteçam constantemente. Ontem a Jacobinense tentou, o Atlético de Alagoas fez gol na gente com relação a essa situação das linhas do Bahia. A última linha de defesa está muito alta, dando espaço para os atacantes adversários, beleza? Na próxima aspas do Renato Paiva, ele fala sobre a questão da cobrança do torcedor. A cobrança, o torcedor cobrando constantemente, né? Abrindo aspas para o Renato, ele diz: eu entendo o torcedor é emoção.
Torcedor é muito importante no clube, mas jogar no lugar dele. Torcedor não está nos treinos, não está na nossa cabeça e no planejamento do jogo. Os torcedores estão com a cabeça do ano passado, mas alguns jogadores do ano passado estão diferentes. O primeiro recado que o Renato Paiva dá para todos nós, torcedores, é cada um no seu lugar. Não é verdade? Cada um no seu lugar. Concordo, mas não pode haver o impedimento, né, de não permitir que o torcedor opine, porque o torcedor também sabe de futebol. Sabe de futebol. A paixão do futebol é a facilidade do entendimento. Quanto mais o esporte tem facilidade de entendimento, mais você tem a possibilidade de novos adeptos. E o esporte é o futebol é um esporte simples de entendimento. E é por isso que, ao entender, as pessoas opinam. E muitas das vezes, sobretudo a torcida do Bahia, e não querendo fazer média, há muito acerto. Há muito acerto. Ou vai me dizer que o Everaldo está bem? Não é verdade? Ou vai me dizer que o David Duarte ontem jogou demais, o zagueiro do Bahia, que jogou ontem? Ou vai me dizer que o Marcos Felipe não falhou no gol contra o Sampaio Correia? Não é? Ou vai me dizer que a linha alta a última linha do Bahia alta demais não é um risco? Claro que é um risco. Então, é o que nós estamos falando. Não vai me dizer que o Renato Paiva, né, não precisa de reforços. Claro, tudo que eu falei agora são demandas do torcedor. Então, o torcedor é emoção e também razão. É também razão. Porque as cobranças que a torcida faz vêm muito de acertos de entendimento do que está acontecendo com o Bahia. Então, eu acho que o caminho não é este. O caminho, de fato, é fazer como ele falou. Eu entendo o torcedor, claro, mas achar que o torcedor é pura emoção, não é não. O torcedor é pura emoção e também é racional. Tem razão, sim. Beleza? Quando ele diz que os torcedores estão com a cabeça do ano passado, mas alguns jogadores do ano passado estão diferentes, inclusive a gente vem analisando, né? O Rezende, por exemplo, melhorou demais o futebol do Rezende. O Matheus Bahia também. É uma pena que o Matheus Bahia machucou. É o melhor lateral esquerdo do Bahia, melhor que o Chaves, que chegou agora. Então, alguns jogadores, sim, evoluíram bastante. Bastante, sim, com o Renato Paiva. E tá de parabéns o Renato. E a cabeça do ano passado, não é só o ano passado, 2022, não. É 2021 também, é 2020, é 2019, porque a torcida do Bahia já sofre desde essa época aí, beleza? Então, é por isso que nós estamos nessa ansiedade de títulos e de ter um bom time para poder assistir e torcer, beleza? Então tá aí o Renato Paiva falando e nós reagindo com relação à fala do Renato e do jogador Daniel. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, você vai deixar o seu like, com certeza, eu agradeço demais. Copie o nosso link nas suas redes sociais e também, se você não conhece o canal ainda, meus amigos, vem para cá, se inscreva. Estamos com a meta boa de 10 mil inscritos até abril, antes da estreia do Bahia na Série A. Conto com você e com a sua ajuda de sempre, tá bom? Forte abraço, valeu!